Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 26 de setembro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Está em vigor a lei que flexibiliza a presença obrigatória de um farmacêutico nas drogarias. Sancionada ontem, a medida provisória que aumenta de 6% para 7% o percentual de biodiesel no óleo diesel. E veja o projeto que concede aumento real aos aposentados que recebem mais de um salário mínimo como benefício. Entrou em vigor ontem a lei que transforma as drogarias em unidades de assistência à saúde. Durante a votação do projeto, o Congresso entendeu que todas as farmácias devem ter um profissional com diploma universitário. O Poder Executivo abriu exceção para as microempresas e editou uma medida provisória sobre o assunto. Entenda o caso. O brasileiro é especialista em automedicação. Paracetamol, resfenol para gripe, isso aí eu já comprei sem receita. Já tomei antitérmico, um anti-inflamatório, eu já tomei, agora antibiótico nunca. Uma pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade revela que 76,4% da população compra remédios indicados por familiares ou amigos. Parente, vizinho fala, né? Vai lá, toma uma dipirona lá, pronto. Para evitar esse tipo de situação, o Congresso aprovou em julho um projeto que obriga a presença do farmacêutico com diploma universitário em todas as drogarias do país e durante todo o horário de funcionamento. Define a farmácia como uma unidade de saúde. Unidade esta que é um estabelecimento que prestará assistência à saúde, assistência farmacêutica, orientações, instruções ao uso racional e correto dos medicamentos. O farmacêutico ele já estudou, já tem mais um conhecimento. Sempre fiquei braba quando eu fui lá na farmácia que não tinha um farmacêutico. Porque eu queria pedir uma explicação para ele, me informar sobre aquele remédio. A lei foi sancionada, mas com vetos. De acordo com o Palácio do Planalto, obrigar a presença de farmacêuticos em todas as drogarias do país poderia dificultar o acesso da população aos medicamentos, principalmente em áreas isoladas. No mesmo dia, a presidente Dilma Rousseff editou uma medida provisória que torna a legislação mais flexível. De acordo com a MP 653, as drogarias enquadradas como micro e pequenas empresas ficam dispensadas de empregar farmacêuticos, se não houver profissional disponível no lugar. Elas podem contratar técnicos em farmácia. A regra vale para estabelecimentos que faturam até R$3.600.000 por ano. Para o conselho da categoria, a mudança põe a população em risco. Atribuem um leigo a essa responsabilidade pela questão do uso racional e correto dos medicamentos é muito perigoso. Nosso país já tem uma legião de farmacêuticos de 180 mil farmacêuticos, distribuídos em todas as unidades federativas. O Sindicato dos Farmacêuticos defende a medida provisória. Tem localidades que não tem o farmacêutico, não tem médico, não tem enfermeiro. A população não pode ficar desassistida. Isso não quer dizer que ele vai poder vender tudo, né? Mas um remédio básico, como analgésicos, antipirético, antitérmico, né? Uma vitamina, um remédio para verme, logicamente que eles vão poder vender. Os donos de farmácia também apoiam a MP 653. De acordo com o sindicato que representa o setor, as pequenas drogarias não teriam como pagar o piso salarial do farmacêutico, que em Brasília é de R$ 4.200. Isso vai facilitar a vida das pequenas empresas que funcionam no interior do país, que não têm condições financeiras de bancar 2 ou 3 farmacêuticos graduados para que funcione as microempresas. A medida provisória sobre as farmácias tem que ser analisada numa comissão mista de parlamentares e votada na Câmara dos Deputados e no Senado. O presidente do Congresso Nacional divulgou nota criticando o modo como a Polícia Federal atuou numa operação na noite de quarta-feira no Maranhão. Os policiais revistaram um avião da comitiva do senador Lobão Filho, do PMDB, candidato ao governo do estado. Para Renan Calheiros, o senador maranhense foi abordado de forma intimidatória e anômala. O vice-presidente da República também repudiou a ação dos policiais federais. Segundo a nota de Michel Temer,
eles procuravam recursos ilegais de campanha. O Ministério da Justiça, a quem a Polícia Federal está subordinada, ainda não se pronunciou sobre o caso. Está valendo a lei que eleva a quantidade de biodiesel e etanol adicionados aos combustíveis. O projeto sancionado teve como base uma medida provisória que o Senado aprovou no início do mês. Antes da medida provisória, o percentual de biocombustível no óleo diesel era de 5%. Desde a publicação da MP, está fixado em 6% e em novembro vai para 7%. Já a proporção de etanol misturado na gasolina variava entre 18% e 25%. Agora pode chegar a 27,5%. A CPI mista da Petrobras marcou para o dia 8 de outubro o depoimento da contadora Meire Posa. Ela trabalhou com o doleiro Alberto Youssef, preso numa investigação sobre desvio e lavagem de dinheiro da estatal. Os depoimentos da contadora à Justiça já estão à disposição dos parlamentares da CPI. Está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos um projeto que concede aumento real aos aposentados que recebem mais de um salário mínimo como benefício. A proposta também estende por mais 4 anos a política de reajuste do salário mínimo. O projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais é de autoria dos senadores Inácio Arruda e Vanessa Graziotin. A proposta estabelece a política de reajuste do salário mínimo para os anos de 2016 a 2019. A correção leva em conta o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE, e a variação do PIB de 2 anos antes. O objetivo é garantir aumento real para o mínimo. É a extensão da regra em vigor desde 2011 e que termina em 2015. Para o ano que vem, o governo estima aumento de 8,84%. O mínimo subirá dos atuais R$ 724 para R$ 788. De acordo com o DIEESE, 48 milhões de brasileiros têm rendimento atrelado ao salário mínimo, entre beneficiários do INSS, domésticos, autônomos e outras categorias. O relator do projeto, o senador Paulo Paim, incluiu uma emenda que garante aumento real aos aposentados que recebem mais de um salário mínimo. A fórmula leva em conta o INPC do ano anterior, mais o crescimento da remuneração dos trabalhadores, verificado no antepenúltimo ano. Para calcular esse item, a base é a guia de recolhimento do FGTS. Se houve crescimento da massa salarial, se o PIB cresceu, é que o país está dando certo. Aumentou a distribuição de renda e o único discriminado é o aposentado. Só assim o aposentado também terá uma parcela dessa construção coletiva que resulta no aumento do PIB e da própria massa salarial. Este consultor do Senado lembra que o aumento real para aposentados pode agravar o déficit da Previdência. Ele acha que o momento é de cautela e considera difícil também a aprovação da política do salário mínimo. Eu acho que ela pode encontrar dificuldades, tanto aqui no Senado quanto no Congresso, na Câmara dos Deputados, né? Já que a gente está falando de um projeto de lei do Senado que vai para a Câmara ainda. E também deve encontrar resistência do próprio presidente que tiver no poder. É considerado um dos temas mais sensíveis para o próximo governo que assumir, junto com outras questões delicadas que estão sendo colocadas, como a questão do reajuste dos preços da energia, da gasolina. A fórmula de reajuste do salário mínimo se enquadra dentro dessas políticas que um próximo governo vai promover um amplo debate a respeito. A presidente Dilma Rousseff vetou integralmente 2 projetos que o Senado aprovou no início do mês. Um deles regularizava as remoções em cartórios feitas sem concurso antes de 1994. Remoção é a permuta, a mudança entre os titulares para cartórios de natureza diferente. A presidente considerou a proposta inconstitucional. Também foi vetada a inclusão de papiloscopistas entre os peritos criminais da polícia. A justificativa foi que alterações no regime jurídico de servidores públicos devem partir do Poder Executivo. Esses vetos ainda podem ser derrubados ou mantidos pelo Congresso Nacional. E os brasileiros que moram no exterior, mas mantêm domicílio eleitoral no país, são obrigados a votar ou justificar a ausência. Neste ano, mais de 350 mil brasileiros se inscreveram e poderão votar para presidente da República e vice
em 168 cidades de 92 países. O país com o maior número de eleitores são os Estados Unidos. Na sequência, aparecem Japão, Portugal, Itália e Alemanha. Nesses países serão utilizadas 916 urnas. Só foram organizadas sessões em cidades com, no mínimo, 30 eleitores inscritos. No dia da votação, é preciso levar um documento oficial brasileiro de identificação e um comprovante de residência no exterior. Quem mora no exterior e não votar no dia 5 deve imprimir o formulário de justificativa no site da Justiça Eleitoral, preencher e entregar à Embaixada ou Consulado do Brasil. Quem estiver viajando para fora do país no dia da eleição deve comprovar a ausência com o passaporte carimbado, o bilhete da passagem ou outro documento, como contrato de trabalho ou certificado de matrícula. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.